Olá, vamos para o nosso capítulo 15 do estudo dos Provérbios de Salomão. Sejam todos bem-vindos, estamos aqui para trazer mais esse estudo para vocês. Bom, então vamos lá? Aqui no capítulo 15, sejam todos bem-vindos, né? Todos bem-vindos. Bom, vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo. Separa o caderninho, o bloquinho de anotação, para a gente anotar tudo aquilo que seja pertinente, que venha código ou venha alguma coisa assim durante esse estudo, porque estudo é algo que realmente a gente vai lá, estuda um pouco, vai lá, pesquisa, mas na hora que está falando, na hora que estamos juntos, as coisas parecem que vão para outro nível. Vamos que vamos? Então vamos lá. O capítulo 15, ele traz para a gente uma sabedoria, ele como todo, né? Depois que a gente analisa ele todo aqui, ele vem como uma sabedoria que instrui sobre as emoções também. Ele fala muito sobre caráteres emocionais e como a gente, formas de viver com isso, uma forma certa e correta de viver. Então vamos juntos no versículo 1, ele fala o seguinte, aqui na Bíblia. Então todo mundo acompanhando, que estou acompanhando com a minha Bíblia aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta ira. Isso tem a ver com água efervescente. A sua palavra, o nosso maior problema é como a gente se comunica. Já percebeu isso? Não é as nossas ações, não é só com as nossas ações, mas são com as nossas reações. Então a gente pode assim conviver até em paz com uma pessoa a vida toda, desde que haja respeito. Porém que quando não há respeito, algo nos provoca, uma pergunta insolente, uma perda de controle, uma má palavra colocada num momento fervoroso, isso desvia tudo para a ira, desperta a ira. Então, mesmo diante de uma ação provocante, a pessoa que tem sabedoria, ela tem uma reação branda. Então, quando ele fala resposta branda, desvia o furor. Aquele que diante de uma situação provocante, ele é brando, se coloca como brando, é como numa água fervorosa, ele acalma os ânimos, sabe? Diante da tempestade, ele fala assim, calma, espera, e as águas serenam. Então, enquanto os outros que, em vez de abrandar um coração numa situação dessa, provocam a ira dos outros, em vez de ser pacificadores, tornam-se provocadores, aliciadores. Então tome cuidado com a sua reação. É isso que ele vem falar muito aqui. Uma resposta branda diante de alguma decisão, ela pode te externar algo equilíbrio naquele momento que você mais precisa. Então esse é o nosso versículo 1, capítulo 15. Vamos então para o nosso capítulo, versículo 2, capítulo 15. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos juntos aqui. E aí, esse primeiro aí, caiu muita ficha? Conseguiram ver realmente como a sabedoria, quando ela é bem colocada, ela é bem vista, ela coloca harmonia no mar? Vamos lá, número 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. É como se a língua fosse aquela que dita a regra nas frequências. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Através da boca, da língua, como ele fala aqui, a língua dos sábios, ela não revela só apenas o conhecimento, mas também ela adorna o conhecimento. Olha só que interessante que ele fala, adorna, né? Envolve o conhecimento. Porque o conhecimento, ele é belo, ele vem recheado de caminho, ele vem recheado
de prazer, de encaixe, tá? Então, quando a gente acha os encaixes da vida, as coisas fluem. Então, e quando ele fala aqui também que a boca dos tolos derrama insensatez, exatamente, a língua dos sábios, ela é adornada de conhecimento, ela envolve pessoas, ela atrai. E essa dos ímpios que ele fala, que derrama, dos tolos que derramam insensatez, é aquela que só sai porcaria pela boca. Só sai uma torrente de maldade. Então, assim, palavras chulas, coisas chulas, palavras infundadas. Então, tem pessoas que irritam da forma como elas fazem um comentário, como elas te tratam, como elas falam. Então, o que ele pede aqui? Para que a gente, no retorno, a gente pense muito bem. Você quer ser um tolo? Você prefere ser um tolo ou você prefere ser um sábio? A sua língua tem que ser a língua dos tolos ou a língua dos sábios? Então, para um pouco para pensar. Às vezes, pessoas escrevem para vocês, colocam posts, algumas coisas assim, e você vê claramente que vem de boca de tolos, de pessoas insensatas, mas vem para te provocar, vem para te tirar da zona de paz, vem para te tirar daquela busca sua. Então, cuidado com a sua língua. A língua é o chicote do rabo. Vamos para o nosso versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Meu amigo, Deus, a nossa vida é como se fosse um Big Brother. Tem câmera espalhada para todo lugar. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não adianta você achar que está fazendo o errado ou escondido. Está sendo visto. Para de se iludir. Não se iluda. Os olhos dele estão em todo lugar, avaliando os bons e os maus. Não adianta surrupiar, enganar, promover uma discórdia, fazer as coisas por debaixo do pano, vai ser descoberto. Mentira tem perna curta, não adianta. Vai ser mostrado, porque Deus está olhando, e como ele é justo, a justiça vem com ele. Presta atenção nisso, isso é um aviso que Salomão nos deixa aqui, é um aviso para que você tenha cuidado com as suas ações, tenha cuidado com as suas reações, tenha cuidado com os seus comportamentos, com o que você está fazendo. Aquilo que você acha que é escuso, que é oculto, não é oculto para os olhos de Deus. Presta atenção nisso. Isso é uma orientação muito boa para dar para filhos, para orientar nossos filhos, sobrinhos, netos. Versículo 14, Salomão nos deixa, versículo 4, capítulo 15, e Salomão nos deixa assim. Olha como tem tudo a ver com essa questão mesmo emocional, da língua, da frequência, de vibração, de como eu seleciono aquilo que eu quero. 4. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. A língua, que é a árvore da vida, é aquela que promove ramificações, que ganha espaços, que ganha tempo, que ganha amigos, que ganha amizades, que abre seu leque, que gera bons frutos. A língua, ela governa. O que sai daqui, o que sai da boca, promovido, né? Por essa entrada e saída aqui que tem aqui em nosso corpo, promove grandes feitos e também grandes destruições. Quem domina a sua língua, anota isso aí, é um código. Quem domina a sua língua, domina o seu corpo. Anota isso aí. Isso é muito forte. Então a língua, ela pode para uns ser um grande remédio, pode ser uma cura, pode ser um grande bálsamo, pode envolver, mas para outros pode ser uma grande negação. Pode ser o fim de situações, pode alimentar discórdias, pode alimentar destruições. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente profere.
Então, assim, são praticamente provérbios que fazem a gente se ligar com o que a gente fala, com o que a gente produz daqui. A gente vem daqui, produzimos o pensamento e expressamos pela nossa voz. Salomão pontua a língua, né? Então, assim, tenha muito cuidado com isso. As palavras causam efeito, né? E podem causar efeito contrário de grande situação que pode lhe prejudicar para a vida toda, tá? Porque depois que sai daqui pela boca, meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha amiga, é difícil recuperar, hein? Vai ter que ser muito trabalho depois para poder restaurar aquilo que já saiu daqui. Então, segure, seja sábio na hora que você vai se expressar. Versículo 5 fala o seguinte: o tolo despreza a disciplina do seu pai, mas o que atende à correção mostra a prudência. Aquele que é tolo, aquele que não é ensinável, aquele que não procura, que vai no caminho avesso às virtudes de Deus, aos caminhos sagrados, esses desprezam a disciplina do seu pai. Aqui de novo ele cita pai, né? Pai é aquele que conduz, o que leva a vida, aquele que vai à caça, aquele que provê a família. Então é aquele que junto com vamos botar aqui, os pais. Então aquele insensato que despreza a instrução dos pais está fadado, né, às ruínas da vida, né? E aquele que atende à repreensão, ele consegue a prudência. De novo ele vem falar aqui da questão do prudente, né? Por quê? O que vem a ser a questão do prudente? Quando eu me permito, como ele fala aqui, atender à correção, ou seja, a vida, os pais, qualquer um que esteja ao seu lado, te chame à correção, se você atender essa correção, você se encontra com a prudência. Por que isso, Ricardo? Porque é muito difícil hoje em dia, a gente tem muito mimimi, o ego ele vai muito na frente. As pessoas não gostam de ser chamada a atenção. A chamada de atenção é chamada para correção. Se eu estiver aberto para a chamada para correção, eu me torno prudente nos próximos passos da vida, porque as pessoas, diz assim, as pessoas estão vendo às vezes coisas que vocês não estão vendo. E por elas estarem vendo coisas que vocês não estão vendo, elas estão te chamando à repreensão, estão te repreendendo, e pais fazem muito isso. O filho que é sábio, ele escuta seus pais, ele obedece seus pais. Aquele que atende às repreensões da vida, ele se humilda, ele aceita humildemente, sabe o que? A disciplina. Porque aí, então, ele se disciplina e aí ele se torna prudente. Porque vai acontecer de novo e ele vai lembrar desse fato que ele foi corrigido, que ele foi chamado a atenção. Então, assim, esse é um provérbio muito forte para todos nós, porque assim, ele mexe lá dentro mesmo, ele mexe no nosso ego, no nosso mimimi. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, de ser corrigido. Mas peraí, será que eu não tenho que ser corrigido mesmo? Eu sou dono da verdade? Eu sou fera? Eu sou bambambam? Não, às vezes eu me achei numa posição que eu me acho um tal, mas não é assim. O conhecimento ele é infinito, o mundo de infinitas possibilidades. Você pode aprender a qualquer momento. E quem sabe a pessoa não está te mostrando um caminho de um novo ensinamento, de um novo conhecimento. Então, é o que Salomão nos coloca aqui, ó. Esteja atento à correção, porque você mostra prudência. Versículo 6, ele fala o seguinte: na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Na casa dos justos há grandes tesouros, mas nos frutos dos ímpios há grande perturbação. Aqui a gente é óbvio, aqui é a questão de cuidado daquilo que você planta, você colhe. Aquele que planta coisas boas, como a gente falou da árvore da vida, que as árvores se ramificam, as suas ramificações é que elas geram bons frutos,
bons tons, com certeza a riqueza que provém desse crescimento, ela tem fortaleza. Por isso que ele fala, casa do justo, que é a casa que caminha com a verdade, que caminha de forma justa, que consegue as coisas de forma lícita. Esse é o tesouro que não dá perturbação. Esse é o tesouro que você conquista, que você bota a sua cabeça no travesseiro e você relaxa. Que você consegue relaxar, consegue ficar tranquilo. Sua consciência está tranquila, está leve. Mas aquele que consegue a sua renda, as suas situações, o seu lucro de forma ilícita, esse vai angariar perturbação. Porque quando você procura coisa errada, a perturbação vem junto e ela vai te manter mais assim, porque ela quer essa energia. A perturbação, essas coisas do mal que incitam você a fazer as coisas no caminho oposto à verdade, no caminho oposto à licitude. Essas energias, elas se fartam com essas situações, com essas iniquidades, com essas coisas perversas. Então, não caiam nessa. Saiam fora de coisas que são ilícitas aos olhos de Deus, em todos os sentidos da vida, para que você não caia nisso aqui que ele deixa bem claro. Os frutos dos ímpios, a perturbação. Você vai conseguir alguns frutos nisso, vai se achar o maioral, vai se achar que tá na frente de todo mundo e enganando a outros, mas vai ter perturbação. Uma hora vai vir alguém, vai levar tudo embora seu. Uma hora o castelo rui como areia, que é um castelo de areia que você constrói. Não é um castelo sólido, não é um castelo forte. Versículo 7, ele fala o seguinte: os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. De novo ele vem falar da língua, de novo ele vem citar a língua aqui pra gente. Olha só que fantástico isso aqui. E ele cita a língua ligada ao quê? A língua dos sábios praticamente derrama o conhecimento, mas o coração dos ímpios, dos insensatos, não procede assim. Então aquele que é justo, aquele que caminha junto à sua verdade, à verdade de Deus, as virtudes, os seus princípios, o conhecimento que dele provém é um conhecimento lícito, é um conhecimento que derrama virtudes. Mas aquele que tem o coração do ímpio não consegue fazer isso, porque todo mundo vê que é ilusão, é ilusório. Não é profundo, é raso. A língua dos sábios que derrama conhecimento é profundo, tem completude, ela te completa. Por isso que você fica assim, uau, tá assistindo uma palestra, um curso, nossa, daqui a pouco o curso já acabou, você já, que isso, estava tão bom, maravilhoso, como é que pode isso? Então, o coração do tolo, que ele fala aqui, que é insensato, não procede assim, não se aplica ao conhecimento, porque é aquele que não busca o conhecimento. E se é aquele que não busca o conhecimento, o que vai proferir da sua boca? Só besteira, só coisas vis, coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não te completam. Por isso que você perde a conectividade com pessoas assim. Por isso que você vai perdendo, é por questão de frequência mesmo vibratória. As coisas vão acontecendo, você não vai se adaptando mais pela forma que aquela língua, pela aquela fala, ela te entrega, não agrega mais, não tem riqueza naquilo, não tem conhecimento, não tem profundidade. Então, o que fica de tarefa para a gente? Vamos finalizar por aqui. A tarefa que vai ficar para a gente analisar de hoje para amanhã o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca que nos fere, que fere o nosso próximo, ou fere qualquer um. E outra tarefa, segunda tarefa, analisar o que está no seu pensamento. Antes de sair pela boca, você vai analisar, você vai parar, peraí, rápido, não vou falar isso não, peraí, isso aí vale a pena falar. Analise esse time.
verifica o que sai pela sua boca, verifica o que gera no seu exterior. Segundo, verifica o que você consegue analisar do seu campo mental, dos seus pensamentos, se vale a pena isso ser externado. Se torne prudente analisar seus pensamentos antes de externá-los pela língua tão falada por Salomão aqui na Bíblia. Tá bom? Então, muito obrigado. Estamos aí para mais esse estudo e amanhã continuamos no capítulo 15, no versículo 8, tá bom? Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, conhecidos, essas palavras que podem ajudar muitas pessoas também, assim como está me ajudando muito. Um beijo no coração, Jesus abençoe, paz e bem.